Olá, seja bem-vindo ao canal Plantas Medicinais, Terapias Alternativas. Curta e aproveite ao máximo. As plantas medicinais são usadas há muito tempo por nossos antepassados e são conhecidas por terem um papel importante na cura e tratamento de algumas doenças. Em algumas comunidades, essas plantas simbolizam a única forma de tratamento de determinadas patologias. Estima-se que aproximadamente 80% da população do planeta já tenha feito o uso de algum vegetal para aliviar sintomas de alguma doença. As substâncias encontradas nas plantas que permitem a cura ou tratamento de doenças variam de espécie para espécie e normalmente estão relacionadas com a defesa da planta e com a atração de polinizadores. Essas substâncias, quando possuem ação farmacológica, dão à planta a classificação de medicinal. Dentre as principais substâncias encontradas com ação farmacológica em plantas, podemos destacar os alcaloides, mucilagens, flavonoides, taninos e óleos essenciais. Os alcaloides atuam no sistema nervoso central e podem funcionar como calmantes, anestésicos e analgésicos. As mucilagens possuem poder cicatrizante, laxativo, expectorante, entre outras funções. Já os flavonoides estão relacionados com a função de anti-inflamatório, anti-hepatotóxico, entre outras. Os taninos destacam-se pela sua ação astringente e antimicrobiana. Os óleos essenciais, por sua vez, têm poder bactericida, cicatrizante, analgésico, relaxante, entre outros. As plantas medicinais normalmente são utilizadas após indicação de amigos e familiares, uma vez que poucos médicos indicam o uso desses produtos. Elas podem ser usadas frescas, logo após a coleta, ou então secas, dependendo da espécie e de como ela deve ser preparada. O modo de preparo também varia com a espécie e deve ser avaliado cuidadosamente. Em alguns casos, por exemplo, utilizar a planta como chá pode fazer com que os efeitos dela percam-se. O uso das plantas medicinais é grande, principalmente em virtude do custo, que é menor que o dos medicamentos encontrados nas farmácias. Além disso, muitas pessoas utilizam essas plantas com a falsa ideia de que elas apresentam risco menor quando comparadas aos medicamentos. Esse é um problema extremamente grave, pois algumas plantas utilizadas tradicionalmente nunca foram alvo de estudos toxicológicos e, mesmo assim, continuam sendo utilizadas. Além dessa errônea ideia, há ainda a noção de que seu uso não apresenta riscos porque elas são utilizadas há centenas de anos e por várias pessoas sem causar nenhum dano. Hoje em dia encontramos estudos, apesar de não ser a quantidade ideal, que procuram comprovar a eficácia de determinadas plantas medicinais. O objetivo principal desses trabalhos é caracterizar os princípios ativos da planta através da fitoquímica e avaliar a ação dela no organismo para a criação de produtos fitoterápicos. Além disso, esses estudos tentam avaliar a quantidade segura de consumo de uma determinada planta. O uso indiscriminado de plantas medicinais pode trazer sérios riscos à saúde. Sendo assim, evite o uso de plantas que você não conhece bem e que não sejam alvo de estudos. Frequentemente utilizamos algumas plantas medicinais para tratamento de sintomas simples, como cólicas, dores de cabeça e até mesmo ressaca. É comum pessoas dizerem que o que é natural não faz mal, mas será que essa é uma afirmativa correta? Não é recente o uso de plantas para tratar alguns problemas de saúde. Mesmo antes da colonização, os índios já utilizavam vegetais na forma de infusões e chás. O conhecimento tradicional dessas populações foram sendo transmitidos e hoje não há uma pessoa que não conheça pelo menos uma planta utilizada com função medicinal. Entre as plantas mais utilizadas, podemos citar a camomila, o boldo, a carqueja e a erva cidreira. Diante da grande variedade de plantas usadas pela população, podemos considerar poucos os estudos que tentam verificar se realmente elas possuem algum poder de cura e quais os riscos da sua utilização. Algumas possuem suas funções comprovadas, como a carqueja, que é indicada para combater principalmente problemas hepáticos e do sistema digestório.
além de ter efeito analgésico e anti-inflamatório. Apesar de sua eficácia comprovada, a carqueja, assim como diversas plantas, também possui substâncias tóxicas. Ela, apesar de possuir baixa toxicidade, em altas doses pode desencadear diversos problemas, incluindo o aborto. É importante destacar que algumas plantas, além de não terem seu poder de cura comprovado, são apontadas como mutagênicas, causam mutações, e até carcinogênicas, provocam câncer. O confrei, por exemplo, já é apontado em pesquisas como possuidor de alcaloides que possuem ação carcinogênica e, por isso, não deve ser utilizado. Além disso, muitas plantas podem causar dores abdominais, irritações intestinais e abortos quando utilizadas de forma não adequada. Dentre as plantas abortivas, podemos citar a babosa, melão de São Caetano e arruda. É por esse motivo que mulheres grávidas devem evitar ao máximo o consumo de qualquer tipo de chá. Apesar de serem uma solução mais barata para alívio de alguns sintomas, devemos ter sempre em mente que algumas plantas não tiveram sequer estudos a respeito de sua toxicidade. Vale lembrar também que a grande diferença entre um remédio e um veneno está na dose. Sendo assim, todo o consumo de substâncias naturais deve ser regrado, pois exageros podem desencadear reações desastrosas. Além disso, a mistura de diversas plantas medicinais pode também gerar reações imprevisíveis. Apesar de diversas substâncias apresentarem efeito benéfico, o ideal é procurar seu médico diante de qualquer sintoma desagradável. Além de indicar um medicamento correto, ele poderá averiguar as causas do sintoma apresentado. Lembre-se de que o diagnóstico precoce é essencial para o tratamento de diversas patologias. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até mais!